Então, ontem, meninas, nós falamos sobre 4 tópicos que vão ajudar os nossos filhos a desenvolver. Nós vamos ajudar eles a desenvolver para eles serem filhos emocionalmente inteligentes, né? O primeiro foi o autocontrole. O segundo foi a paciência. O terceiro foi habilidades e autoconfiança. E o quarto foi sobre senso de utilidade. Hoje nós vamos falar mais 3, que vai completar os 7 tópicos que ajudam os nossos filhos a desenvolver. Nós vamos ajudar eles a desenvolver para eles serem filhos emocionalmente inteligentes. E em nome de Jesus, nossos filhos vão ser emocionalmente inteligentes. E o 5º tópico de hoje é: nós precisamos desenvolver a obediência nos nossos filhos. Vamos orar antes, né, de a gente começar. Pai, louvado seja teu nome por mais essa tarde. Obrigado, Senhor, por mais essas mamães que estão comigo, Pai, por aquelas que chegarão e por aquelas que ouvirão depois, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada uma. Que o Senhor feche esse estudo, Senhor, com chave de ouro, para que nós venhamos realmente desenvolver todos esses tópicos e ajudar os nossos filhos a desenvolver, Pai, para que nós e nossa família, a nossa geração, venham ser emocionalmente inteligentes, Pai. Em nome de Jesus, abençoe essa tarde, Pai, que o Senhor me capacite, que o Senhor me abençoe, Senhor, que o Senhor vá na minha frente, que o Senhor me conduza. Que o Senhor venha me conduzir e que somente aquilo que o Senhor quer que eu fale, eu venha falar. Em nome de Jesus, Pai, porque sem o Senhor nada sou. Em nome de Jesus é o que eu oro, é o que eu peço e te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas palavras que o Senhor tem ministrado no meu coração, que o Senhor tem me ensinado, que o Senhor tem me ajudado a caminhar de forma que agrada o teu coração, porque esse é o desejo do meu coração, agradar o teu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Boa tarde, meninas que chegaram. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Pri. Então, hoje nós vamos falar sobre o 5º tópico, para que os nossos filhos sejam emocionalmente inteligentes. E o que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos? A obediência. Esses 3 últimos, todos são importantes, mas esses 3 últimos são os mais importantes. Porque eu creio que através desses 3, eles vão conseguir os outros 4. Então, a gente precisa desenvolver a obediência nos nossos filhos. Como que é difícil nós sermos equilibradas, né? Não é fácil. É muito difícil. Eu não sei como você chegou até aqui, nesse momento. Mas eu vou falar pra você que pra mim foi punk chegar até aqui. E eu creio que depois da live tem muito mais. Nós mulheres, né, nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Nós cuidamos dos filhos, nós fazemos almoço, nós limpamos a cozinha, nós limpamos a casa, nós lavamos roupa, nós passamos roupa, nós buscamos a Deus, nós pedimos estratégias para Deus, nós oramos, nós jejuamos. Nosso papel como mulher não é fácil, mas o Senhor deixou uma prova na palavra dele que existia uma mulher virtuosa. Então nós também podemos ser essa mulher virtuosa que faz várias coisas e abençoada em todas as coisas que elas fazem. Então vamos lá, vamos aprender como desenvolver a obediência nos nossos filhos. Então o 5º tópico é desenvolver a obediência. Eu não sei se vocês vão acreditar, mas eu também não, na verdade, eu não sei se eu sou a única, mas eu acredito que eu não seja a única. Tem dias que eu consigo educar os meus filhos da forma correta, com firmeza, com amor, mas tem outros dias que não sai conforme o que eu desejaria, conforme eu creio que agradaria o coração de Deus. Como eu disse ontem eu
corrigi o meu filho de forma autoritária. Foi bênção, porque eu vi o fruto sobre a vida dele, sabe? Porque ele veio falar comigo e aí eu falei para ele, você sabe por que você foi corrigido, Pedro? Ele falou, sei. Falei, então é isso que importa, que você entendeu que foi necessário para que você venha não errar mais nisso. E ele entendeu, ele falou, não, eu entendo. Eu não sei como é para vocês, mas eu quando eu corrijo os meus filhos, parece que eles me amam ainda mais. Parece que é aí que eles ficam mais perto de mim, parece que é aí que eles querem mais me agradar. Mas ontem eu não corrigi da forma que agradaria a Deus. Eu creio que isso acontece com todas nós, né? Tem dias que a gente consegue corrigir da forma certa, mas tem dia que não sai da forma que nós desejamos. No entanto, nós não devemos desanimar. Eu vou confessar para vocês que ontem eu fiquei o resto do dia muito chateada pela forma que eu corrigi ele. Mas dentro de mim, buscando de Deus, porque muitas vezes nós vamos fazer da forma que nós achamos correto e não está correto. Nem por isso o Senhor vai nos julgar, porque o Senhor não nos julga. Nós precisamos só nos arrepender e aquilo que eu falei, frisar os pontos negativos e positivos, né? Porque dessa forma teve os pontos positivos. Eu vi os pontos positivos, mas também teve os pontos negativos. E daí, próxima vez que acontecer, a gente corrigir da forma correta. Então, nós não podemos desanimar. Nós devemos continuar firmes e fortes. Porque juntamente com o desenvolvimento infantil, há um desenvolvimento de um pai e de uma mãe, tentando acertar. E a chave é realmente conseguirmos ter o equilíbrio para que sejamos assertivos como pais, nem perdendo para a permissividade e nem para o autoritarismo. Mas como ter autoridade sem ser autoritário? Como ter autoridade sem ser autoritário? Como? Vocês conseguem entender? Não é fácil. Peraí, gente. Esqueci de desligar o meu celular. Como não ser autoritário sem ser permissivo? Como não ser autoritário sem ser permissivo? Levando em consideração que as crianças estão em formação de caráter, de inteligência, de controle emocional, nós pais devemos ser o seu norte. Nós devemos ser o norte dos nossos filhos. Eles precisam ser orientados e eles precisam de regras. Porque sozinhos, eles serão levados pela imaturidade e inconstância da emoção. Então, eles precisam ter um norte. Nós somos o norte dos nossos filhos. Filhos precisam de regras para não crescerem imaturos. Crianças que têm pais permissivos, que os deixam fazer o que querem, geralmente vão se tornar adultos ou inseguros ou imaturos, incapazes de lidar com as frustrações e os nãos da vida. Quando ele ouvir um não, ele não é capaz de suportar um não. Porque muitos filhos, quando tem uma namorada, ou a namorada não quer mais, ou o namorado não quer mais, eles se desesperam. Porque eles não aprenderam a ouvir o não. E o não faz o desesperar, por conta da imaturidade. Crianças que têm pais muito ditadores têm a outra parte também.
aqueles pais ditadores, autoritários, que eliminam a liberdade que cabe à criança durante a infância ou adolescência, podem se tornar rebeldes, aversos a regras ou deprimidos e tratando a si mesmo com desvalor. Ele não se dá valor nele mesmo. Ele é rebelde e ele não aceita regras. Por isso, a educação dos filhos envolve o desenvolvimento do vínculo afetivo, junto com as regras claras e firmeza, quando aquilo que mostramos que é o correto. Então, na verdade, a educação dos filhos precisa andar junto com o vínculo afetivo que nós temos com ele. Mas as regras também e a firmeza, todas essas andam juntos. O amor, a regra, a disciplina e a firmeza. Essas três pequenas palavras, que é amor, disciplina, regras e firmeza. Elas andam juntos. Se você tem amor, mas você não disciplina, mas você é firme, você não vai educar da forma correta. Se você tem amor, tem disciplina, você disciplina, tem regras na sua casa, mas você não é firme, você não está educando da forma correta. Se você não tiver qualquer um desses três andando junto, nós não conseguiremos educá-los da forma que Deus pede para nós educarmos. Essas três palavrinhas andam junto: o amor, a disciplina e a firmeza. Se nossos filhos se sentirem amados, não se sentirá oprimido com as regras. Quando nossos filhos realmente sentem que nós o amamos, quando você disciplina ele, ele não acha que você não o ama. E sim, ele entende que é por amor que você está o disciplinando, sendo firme com ele, falando um não para ele. E não tô falando que por eles saberem que você o ama, eles não vão ficar chateados quando você der uma ordem, um não para ele. Porque sim, eles vão ficar chateados sim. Porque eles ficarem chateados com a gente não quer dizer que ele não nos ama. Se eles ficarem chateados, contrariados, irritados ao obedecer às regras, não significa que não sentem amados. Mas uma coisa é muito importante. É muito importante nós desenvolvermos o companheirismo com os nossos filhos. Mas você não pode se enganar. Porque o companheirismo não é seus filhos acharem que vocês são amiguinhas dele. Porque teve um tempo que eu entendia que meus filhos precisavam entender que eu era amiga deles. Para eles sentirem a liberdade de me contarem as coisas. Mas um dia Deus ministrou no meu coração que os nossos filhos não precisam de nós como amigos, e sim como pai e mãe. É isso que os nossos filhos precisam de nós. Amigos, eles terão ao longo da vida, mas nós precisamos ser pai e mãe dos nossos filhos. Tem fases na vida dos nossos filhos que, quando são contrariados e ouvem uma correção, eles dizem: quem já não passou por isso? Todo filho, numa certa idade, quando a gente briga ou fala um não, eles falam isso pra nós.
Não gosto mais de você. Você não é mais meu amigo. Quem nunca ouviu isso de um filho? Também não vou conversar mais com você. Eu já vi casos de filhos pequenininhos falar que ia embora de casa. Também eu vou embora daqui de casa. Mas não porque eles têm um coração mau. Não. Eles não nascem sabendo, quando eu ministrei para vocês. Nós é que temos que ensinar as coisas boas e as coisas ruins para eles. E os nossos filhos têm que entender que nós não se importamos se nós estamos na lista de amiguinhos deles. Se eles não querem ser nossos amigos. Nós não se importamos com isso. Eles precisam saber. Eles precisam entender que mesmo eles falando isso para nós, mesmo eles riscando, nós como amigos da lista deles, nós vamos continuar amando eles como os nossos filhos. E eles precisam saber que, em primeiro lugar, nós somos mãe deles e não amiga. Antes deles acharem que nós somos amigas, nós somos mães. É isso que eles precisam entender. É isso que eles precisam saber. Mas eles também precisam saber que enquanto eles morarem na nossa casa, na minha casa tem regras e você vai precisar segui-las. E quem detém as regras somos nós, papai e mamãe. É isso que eles precisam saber. Mais importante do que nós termos a aprovação dos nossos filhos é termos o respeito deles por nós. Respeito e amor andam juntos. E eles aprenderão a nos amar na mesma medida que nos respeitar. Edri, eles falam, eu sei porque eu também já ouvi dos meus. Mas você vê, eles falam, não é? É a forma deles mostrarem aquilo que eles estão sentindo. Mas qual que é o nosso papel? Ensiná-los a forma correta. Então, mais importante do que nós termos a aprovação dos nossos filhos é termos o respeito deles por nós. Respeito e amor, então, andam juntos. E eles aprenderão a nos amar à medida que nos respeitar. Então é um engano você achar que você disciplinando seus filhos não vão gostar de você. E sim, eles vão cada vez amar mais vocês. Se você ensinar seu filho a desenvolver respeito por você, obediência, consequentemente também virá o amor. E os versículos que eu deixo para vocês meditarem, para vocês se aprofundarem, para desenvolverem a obediência nos filhos, nos nossos filhos, é Êxodo 20:12, Efésios 6:1, Provérbios 6, do 20 ao 23 e Provérbios 1, 8 e 9. E agora vamos para o sexto tópico que temos que aprender para desenvolver nos nossos filhos. E qual é? Resiliência. Resiliência. Você sabe o que é resiliência? Resiliência é um termo que na verdade vem da física. É a capacidade, por exemplo, do ferro não perder sua essência, mesmo quando colocado no fogo. Resiliência é um termo que, na verdade, vem da física. É a capacidade, por exemplo, do ferro não perder sua essência, mesmo quando colocado no fogo.
É o que faz o elástico se esticar ao máximo e, quando solto, voltar ao seu estado original. Então, resiliência é aquela que transforma, mas não perde a sua essência. Os nossos filhos precisam entender que eles precisam mudar, ser transformados, mas não perder a sua essência. Resiliência, portanto, é um termo emprestado da física para a psicologia. Quando o assunto é não apenas sobreviver a situações difíceis na vida, mas aprender com elas. Eles precisam aprender com as coisas difíceis que acontecem nas suas vidas. Nós precisamos deixar eles passarem. Porque muitas vezes nós mães... já não falou isso também? Quando seu filho machuca e tá sentindo uma dor, você fala, nossa, Deus podia passar essa dor pra mim. Esse é coração de mãe. Mas os nossos filhos precisam passar também, para eles aprenderem a ser resilientes. É não se abater com as dificuldades da vida, apesar de sentir sentimentos naturais dolorosos em situações difíceis. É a capacidade de voltarmos ao nosso estado original, apesar de envergarmos em momentos dolorosos na vida. Aqueles esportistas que na Olimpíadas eles saltam com aquelas varas. Você já viu que legal? Uma vara tão comprida, mas que ela não quebra. Ela enverga, mas ela volta ao seu estado natural. É isso que é ser resiliente. Nós, às vezes, passamos por sentimentos dolorosos, mas isso não nos abala. Nós voltamos ao nosso estado original. Nossos filhos passarão por provações internas e externas. Terão que lidar com impulsos pecaminosos, com perdas na vida. E para serem resilientes, precisam aprender a passar por frustrações, a pedir ajuda, a falar sobre seus sentimentos e terem uma atitude assertiva, em vez de autopiedosa. Então, os nossos filhos, quando eles passarem por frustrações, eles precisam ser resilientes. Eles precisam aprender a pedir ajuda. Eles precisam aprender a falar dos seus sentimentos. Muitas vezes nós fazemos tudo para eles que eles nem sabem como expressar os seus sentimentos para nós. Mas como fazer isso? Como nós fazermos eles serem resilientes? Ensinar os nossos filhos a receber nãos. Ensinar eles a aprenderem a lidar com as frustrações, desde pequenos. Se não ensinarmos eles saberem suportar uma frustração, provavelmente nunca aprenderão e conseguirão dizer não para os desejos que vêm da carne, desejos que não agradam o Senhor. Olha que sério, gente. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a suportar as frustrações, aos nãos da vida que eles precisarão receber desde pequeno, eles não conseguirão dizer não para o pecado. Vou dar um exemplo. Agora nessa quarentena, às vezes os meninos, cada um levanta num horário. O Marcos sempre levantou cedo, mas como nessa quarentena às vezes ele fica jogando jogo até tarde, então ele tem levantado mais tarde, porque ele estuda tarde. Então eu não ligo se ele levantar mais tarde. E às vezes, e aqui o João tem horário, então eu começo a fazer o almoço mais cedo. E aqui na minha casa eu aprendi com o médico dos meus filhos que eles têm que ter horário. E se ele não comeu no horário, ele não vai morrer se ele ficar sem comer até o horário da próxima refeição. Então aqui em casa sempre foi assim. Comeu no horário do café?
Não, então você vai comer só no horário do almoço. E muitas vezes eles levantam num horário que vai atrapalhar o almoço. Então ele vem querer dar uma beliscadinha em alguma coisa. E quem não é o pai ou a mãe, que não deixa, às vezes, nossa, dormiu a noite inteira, acordou agora tipo 9h30, 10 horas. Deixa ele só comer uma bolachinha, ou um pedacinho de pão, ou um Danone, ou um iogurte. Assim, quando o almoço estiver pronto, ele come. Quem nunca fez isso? Mas se a gente faz isso, nós estamos ensinando para eles que não tem hora para comer. Mas quando ele vem dar uma beliscadinha, não importa que ele ainda vai ter que esperar mais 2 horas para o almoço ficar pronto. Ele vai aprender que nem tudo que ele quer é feito do jeito que ele quer. Quando nós ensinamos para os nossos filhos que presente, que brinquedo tem data para ganhar, ele vai lidar, ele vai aprender com o fato de que nem sempre aquilo que ele deseja tem que ser atendido na hora que ele quer. E tudo isso, todos esses detalhes, que são pequenos detalhes, que nós não se atentamos mesmo, porque nós falamos, nossa, se ele dar uma beliscadinha, o que isso vai fazer no futuro dele? Não. Deus tem ministrado que é nos detalhes. Então nós precisamos se atentar nos detalhes. Tudo isso serve como um preparo que habilitará os nossos filhos a combater com sucesso sua luta contra o mal. Em situações de frustração para a criança, tem algumas maneiras de ajudá-la a lidar com esse sentimento. E agora eu vou falar algumas coisas que vão ajudar quando eles sentirem isso, eles a lidarem com esse sentimento. Então é algo que você pode ajudar os seus filhos a lidarem com esses sentimentos. Quando eles vierem, eu não sei, tem vários exemplos, gente. Eu lembrei desse exemplo porque são coisas que já aconteceram comigo. Então tem vários exemplos que Deus pode estar mostrando para cada uma de vocês, né? Tem os filhos adolescentes, para quem tem filho adolescente, às vezes eles vieram me pedir algumas coisas. Por exemplo, uma vez meu filho veio me pedir que ele queria ir em um aniversário de 15 anos. Mas eu sabia que nesse aniversário de 15 anos muitas coisas teriam. E eu disse não. E não pensem que foi um simples não. Adolescente é diferente de criança. Às vezes a criança faz birra. Agora o filho mais velho às vezes fala palavras pra você, fala algo pra você que você jamais esperaria que ele falasse. Então tem vários exemplos que possa acontecer com cada uma de vocês. Vocês na sua particularidade, você se coloca aquilo que Deus falar com você sobre a parte de ensinar eles a aprenderem sobre as frustrações e dizer não. Então, quando acontecer isso, o que vai ajudar eles com esse sentimento? Você precisa usar um tom de voz firme, porém com amor. Temos que ter respeito pelo que eles sentem, por mais que venha com um choro. Ao mesmo tempo que você diz um não, você pode o abraçá-lo. Caso a criança fique agressiva, aguarde ela acalmar para conversar com ela. Com amor, diga que esperará ela se acalmar. E nunca deixe seu filho te agredir. Isso é muito sério. Nunca deixe. Nunca aceite o seu filho te agredir. Nem levantar uma mão para você. Quando eles precisarem de ajuda, ajude-os.
Precisamos incentivá-los, sim, a ter autonomia, a ser ousados a fazerem aquilo que como eu já ensinei, que eles precisam saber que eles são úteis, nós precisamos confiar que aquilo que nós ensinamos para eles vão aprender. Mas muitas vezes eles precisam da nossa ajuda e nós precisamos ajudá-los. Eles precisam saber que eles são importantes e que eles não são incômodos e nem inadequados naquele momento que eles estão nos pedindo ajuda. Porque se você não o ajudar, quando ele precisar, quando ele tiver uma dificuldade, eles vão passar a ter dificuldade sozinhos. Ou até mesmo pedir ajuda para a pessoa errada. Nós precisamos conversar com eles sobre o que eles estão sentindo. Nós precisamos se atentar pelas necessidades emocionais dos nossos filhos. Nós precisamos ajudá-los a desabafarem. Isso aumenta a consciência dele a respeito daquilo que ele está sentindo e o prepara para ser capaz de fazer o mesmo quando eles forem adultos. Nós precisamos ensiná-los a ter atitude assertiva ao invés de autopiedosa. Quando os nossos filhos estiverem passando por um problema, quando eles precisarem de um colinho, nós precisamos ajudar eles com as soluções. Não a incentivarem eles a ficarem com dó deles mesmos. Isso o ajudará a ser assertivo e protagonista da própria vida, em vez de apenas espectador e vítima de si mesmo. Isso não estava aqui, eu acabei de lembrar uma coisa que aconteceu com o Pedro. Uma vez o Pedro falou para mim, não, na verdade foi um amiguinho. Como meus filhos não têm celular, o WhatsApp dos amigos, quando precisa dar recado, é tudo no meu celular. E um amiguinho mandou uma mensagem para mim falando, ô tia Bianca, o Pedro me xingou, eles jogam um jogo online, me xingou e eu fiquei muito chateado e ele não me pediu desculpa. No mesmo momento eu fui conversar com o Pedro e falei, Pedro, eu não aceito, Pedro. Isso não é legal da gente fazer com o nosso amigo. E aí eu falei para ele, você vai chegar na escola e você vai pedir perdão para ele. Vai pedir desculpa e vai falar para ele que isso não vai mais acontecer. Falei, até porque, Pedro, você não é assim. Você tem que ser diferente. Você tem que mostrar quem você é em Cristo Jesus. Você não ama Deus? Você não quer agradar a Deus? Dessa forma você não agrada a Deus. Mesmo que o seu amiguinho te ofendeu primeiro. Jesus é o nosso maior exemplo de quando ele deu a outra face. Mamães, eu não tô falando pra vocês que foi fácil eu falar isso pro meu filho. Não é fácil quando a gente vê o nosso filho sendo ofendido e nós temos que ensinar eles que mesmo sendo ofendido, você tem que dar a outra face. Você tem que amar o próximo. E foi o que eu falei pra ele, você tem que amar o seu amiguinho. E indo pra escola, eu falei pra ele, Pedro, você não esqueceu do que você tem que fazer, né? Ele falou, não. Aí ele falou assim pra mim, mamãe, sabe o que ele falou de mim? Ele falou pra mim que eu sou filhinho de mamãe. E o olhinho dele encheu de lágrima. E eu falei pra ele, sabe, filho, você realmente é filho da mamãe. Isso não é uma ofensa pra você. Sabe, filho? Ele quis dizer, mamãe, mesmo ele falando isso pra mim, eu vou ter que pedir desculpa pra ele? Eu falei, vai. Sabe por quê, filho? Você é filhinho da mamãe. Você sabe, muitas crianças têm vontade
ter uma mamãe, sabe por que ele falou que você é filhinho da mamãe? Porque você tem uma mamãe que se preocupa com você. Que não é qualquer lugar que eu vou deixar você ir, filho, porque eu estou te protegendo. Isso é a forma de eu te proteger. Você pode até não gostar, mas você um dia, quando você se tornar adulto, você vai saber que aqueles não que eu falei pra você, foi pra te proteger. Então, filho, nunca se ofenda quando alguém falar que você é filhinho de mamãe, porque você é. Porque você tem uma mamãe que realmente cuida de você. E muitas vezes as pessoas queriam ter uma mamãe como você tem e não tem. Não porque a mamãe dele é má, não, mas porque às vezes com tanto afazeres e tanto trabalho, a mamãe dele às vezes deixa de se preocupar com as necessidades dele. Que isso é o que mais tem acontecido nessa geração. Então, a gente precisa saber das necessidades dos nossos filhos. Nós precisamos dialogar, conversar com eles sobre os sentimentos deles para eles se abrirem conosco. E assim eles se tornarão resilientes. Deixa eu ver onde eu tô. Aqui. Este aprendizado fará parte do amadurecimento emocional e espiritual dos nossos filhos. Eles estarão preparados para enfrentar o mal de fora e de dentro, com a ajuda de Deus. Então, ensine o seu filho a desenvolver a resiliência. E para você meditar nos versículos que vai te ajudar a ensinar os seus filhos a desenvolver a resiliência, está em Josué 1, capítulo 1, versículo 9, Romanos 5, versículos 3 e 4, Tiago 1, versículo 12, Filipenses 4, versículos 12 e 13, e João 16, versículo 33. E vamos para o 7º tópico, que vai ajudar os nossos filhos a serem emocionalmente inteligentes. E o último, que é desenvolver a fé. Diferente de nós, as crianças são concretas. Ainda pequenas, elas acreditam em tudo que nós falamos. Em tudo o que é apresentado a elas. A inocência, ela tem seu lado negativo e tem seu lado positivo. O lado negativo delas podem ser facilmente influenciados para o mal. Porém, esta mesma inocência e simplicidade facilita o desenvolvimento da fé. Quando lemos as histórias da Bíblia para eles absorvem inteiramente os valores e princípios daquela verdade. Eles não duvidam daquilo que eles estão ouvindo. Realmente eles creem. E se ela não duvida, a base da fé cristã vai sendo desenvolvida nela. Crianças são muito sensíveis e abertas às verdades de Deus. Por isso, nós pais precisamos plantar essa semente na mente das crianças sobre o amor de Jesus, a fé e a obediência a Ele, ao Senhor. Nosso trabalho de ajudar nossos filhos a desenvolver a fé deve ser intencional. Um trabalho de todos os dias. A fé é um trabalho de todos os dias. Tem várias formas de você inculcar a palavra do Senhor na mente dos seus filhos. Às vezes você está falando assim, quando é criança a gente lê as historinhas, mas e quando ele já é grande, adolescente ou até mesmo adulto? Pergunte para ele que Deus está falando com ele. Os nossos filhos têm que aprender a ter intimidade com Deus. Tem que aprender que Deus também fala com eles.
Para os pequenos é mais fácil, por isso que eu falo que começa desde pequeno. Eu vejo essa diferença, sabe? Graças a Deus, Deus tem misericórdia da nossa vida e nos presenteia com bênçãos mais do que nós merecemos. E eu não tenho o que falar dos meus 2 mais velhos. Como eu falei para vocês, eu tô tendo experiências nessa quarentena que eu oro há muito tempo, que eu desejava ver neles. E hoje eu vejo. Mas demorou mais por quê? Porque eu não tinha essa maturidade que eu tenho agora para ensinar o Pedro e o Marcos. Com essa firmeza, sabe? Eu busco mais. Eu tenho mais intimidade com Deus. Eu peço mais estratégia de Deus. Eu paro para ouvir Deus. Então, todo dia o Senhor tem algo a nos ensinar com a vida dos nossos filhos. Então, eu vejo os frutos no Pedro e no Marcos, que hoje, que demorou muito, que eu vejo no João e no Gui, agora que eles já são mais velhos. Então, a gente tem que inculcar, faz teatro, lê historinhas, faça perguntas. A forma que você conseguir fazer com eles é bênção. Cada um tem sua forma, mas nós precisamos inculcar a palavra de Deus na mente deles. E os nossos filhos precisam saber também aquilo que o Senhor fala conosco, as experiências que nós temos com Deus. Eles precisam ver que a gente pergunta para eles aquilo que o Senhor fala com eles, mas nós também falamos aquilo que o Senhor fala conosco. Seu filho precisa saber, ele precisa ver que você também busca e que Deus fala com você também. O nosso testemunho contribuirá grandemente para o desenvolvimento da fé deles. Isso fará diferença para o desenvolvimento espiritual do seu filho durante toda a sua vida. Aquilo que nós testemunhamos da nossa fé fará uma grande diferença sobre a vida dos nossos filhos. Eles são uma esponjinha, eles estão só de olho naquilo que nós estamos desenvolvendo em nós, aquilo que é a nossa fé. Sabe, a semana passada eu tive uma experiência com Deus e uma hora eu vou contar pra vocês. Mas a primeira pessoa que eu senti de contar foi os meus filhos. E ainda brinquei com eles e falei, só que eu não quero que vocês riam de mim, porque isso nunca aconteceu comigo. Foi uma coisa sobrenatural mesmo. E eu vi, sabe, a intensidade do crer deles naquilo que Deus tinha falado comigo, naquela experiência que eu tinha tido com Deus. Então, quando eles veem a nossa fé, isso faz uma grande diferença no desenvolvimento da fé deles. E eu creio que com a nossa prática de desenvolvimento em nós, para que seja através de nós, para que flua nos nossos filhos, nós vamos colher muito fruto, nós vamos ter muito testemunho. E eu desejo que vocês realmente pratiquem esses desenvolvimentos na vida dos seus filhos ou até mesmo na sua vida, para que você veja os seus filhos sendo inteligentes emocionalmente. Porque a emoção, ela abala várias áreas da nossa vida. O diabo, ele age imediatamente na nossa mente, que vem no coração, que age nas nossas emoções. Eu creio que por isso o Senhor quer trabalhar nas emoções dessa geração, porque essa geração vai trazer o avivamento para a nossa terra. Então, e as palavras que eu deixo para vocês meditarem, para desenvolverem a fé nos filhos de vocês são: 2 Pedro 1,16,
Deuteronômio 11, 18 e 19, Provérbios 22, 6, que é a palavra que eu lembro todos os dias da minha vida. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Então, meninas, que esses 7 tópicos ajudem vocês a desenvolverem nos filhos de vocês, para que eles sejam filhos emocionalmente inteligentes. Porque é muito sério. Quantas crianças em depressão? Às vezes, os nossos filhos estão com uma necessidade e nós não sabemos. Que nós venhamos pedir para o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para ver a necessidade dos nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles precisam ter a liberdade de demonstrar os sentimentos deles para nós. Eles precisam ver em nós que os sentimentos deles são importantes. Então eu peço para você que não viu a primeira parte, assista a primeira parte. Já está lá no nosso YouTube do Ministério Joquebed. Compartilhem com mamães que precisam, até mesmo mulher, porque essas palavras estão sendo bênção para a minha vida, para mim desenvolver em mim, para que eu consiga desenvolver nos meus filhos. Esses 7 tópicos são muito importantes para que os nossos filhos sejam inteligentes emocionais. Então, eu termino, meninas, essa live com vocês, agradecendo cada uma de vocês que está comigo desde o começo. Agradeço aquelas que virão e ouvirão, e que realmente você pague o preço de cumprir o seu chamado como mãe. Porque desde o dia que o Senhor entregou seu filho, colocou ele dentro do seu ventre, você tem um chamado como mãe. E nós devemos cumprir esse chamado da forma que Deus quer. Então nós devemos ajudar os nossos filhos a desenvolver o autocontrole, a ter a paciência, a desenvolver habilidades e autoconfiança, a desenvolver o senso de utilidade, a desenvolver a obediência, a desenvolver a resiliência e a desenvolver a fé. E assim teremos filhos emocionalmente inteligentes. Que Deus abençoe vocês. Conte e compartilhe comigo, sabe, gente, a experiência que vocês estão tendo nessa quarentena, aquilo que o Senhor tem falado com vocês, sabe? Deus tem feito a gente ter uma intimidade em família, conhecer a nossa família de pertinho, os defeitos, porque muitas vezes nós fazemos tantas coisas que a gente nem conhece os defeitos daqueles que estão ao nosso redor, porque por conta de tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo, né? Então eu peço que Deus abençoe vocês, que Deus continue falando com vocês e que Deus ajude, nos capacite como mães, porque a gente precisa da ajuda do Senhor. Sem Ele nós não conseguimos, sozinha nós não conseguimos. E juntas conseguimos mais. Então que nós venhamos cada vez mais, mulheres, estarmos juntas umas com as outras, prosseguindo, não desistindo e cumprindo aquilo que o Senhor designou para cada uma de nós, como mamães. Deus abençoe, que vocês tenham uma tarde maravilhosa, que vocês tenham um tempo com os seus filhos, que vocês o ajudem a desenvolver todos esses 7 elementos
para que eles venham ser filhos fortes, filhos emocionalmente inteligentes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada mamãe que ouviu essa live e que ouvirá essa live. Ajude-as e capacite-as. Em nome de Jesus. Meninas, não esqueçam de se inscrever lá no nosso Ministério Joquebed. Acione o sininho para que vocês venham ser abençoadas com mais lives. Em nome de Jesus, esteja orando para que Deus abençoe, para que cada dia mais o Senhor abençoe a cada palavra, que o Senhor entregue a cada palavra para mim, para a Pri, e que vocês venham compartilhar aquilo que vocês estão sendo abençoados com as nossas palavras. Deus abençoe. Olha, amo vocês. Tchau, tchau, gente.